foi o Estreito de Hormuz que está fechado. O que é que alterar a Selic no Brasil vai impactar no preço do petróleo internacional? Em nada. Porque qual é a tese da Selic? Você aumenta a taxa de juros para você desestimular o consumo. Tu acha que as pessoas vão deixar de usar gasolina? Vão deixar de usar diesel? Vamos fazer menos entregas de comida. Vamos deixar o povo passar um pouquinho de fome. Isso não existe. Você não consegue lidar com inflação de oferta. Você não consegue lidar com inflação estrutural aumentando a taxa Selic. Se fosse inflação de oferta, tudo bem. Fala, cara, vamos aumentar aqui o preço para deixar as coisas um pouco mais caras. Por exemplo, financiamento de casa. Você tem assim uma ideia que, olha, os salários estão saindo de controle na construção civil porque está tendo uma baixa oferta de pedreiros, eletricistas. Então, para o salário não sair aumentando sem parar e gerar uma confusão no setor, vamos aumentar a taxa de juros porque vai ficar mais caro para comprar uma casa, menos pessoas vão comprar casas, logo teremos menos funcionários, menos funcionários porque vai ter menos obras. Essa seria a lógica por trás de você aumentar a Selic. Só que aí vê só. Porque isso aqui não é sobre entender como a Selic funciona. Não é para entender como a Selic funciona. É para entender a vagabundagem instalada nesse país. Que é a mesma vagabundagem do Banco Master. Quando vai nesses eventos bonitos, maravilhosos, para discutir o Brasil no exterior, em Londres, bebendo uísque de milhões de reais. É a mesma vagabundagem. Essas pessoas, elas não têm nenhuma dignidade, elas não merecem nenhum respeito. E o mesmo consórcio que hoje está gritando é o consórcio que ajudou a instaurar a crise do Banco Master. O Paquito, ele pode não ter sido alçado pelo consórcio, mas as pessoas que o Paquito manteve relações financeiras, contratou salários de centenas de milhões, essas pessoas poderiam estar fora da máquina pública se o consórcio fosse honesto. As questões envolvendo o judiciário que o diga, né? Aí eu fui perguntar pro ChatGPT o seguinte: ô ChatGPT, meu brother, você poderia me dar uma explicação simples a ponto da pessoa mais burra e idiota desse planeta entender sobre como o aumento do petróleo internacionalmente por conta do conflito no Irã causa um tipo de inflação que não dá para ser combatida pelos juros altos da Selic brasileira? Queria explicar para um leigo como é coisa de bandido defender que a Selic não caia por conta da inflação estrutural, quando a Selic consegue exercer muito mais influência sobre a inflação de oferta e de demanda. Posso falar que existe uma gangue da Selic no Brasil, quase uma organização criminosa que defende o mesmo discurso mentiroso para continuar pagando juros altos para os famosos rentistas? Aí vai. Vou te explicar de um jeito mais simples possível. Quase como se fosse uma historinha de mercado de bairro. Tá. Aconteceu o petróleo, né? Quando tem um conflito envolvendo o Irã, o mercado mundial fica com medo de faltar petróleo. Então o preço internacional do petróleo sobe. Quem define muito desse preço global é o mercado mundial, dominado por referências como a OPEC e o comércio global da commodity. Ou seja, não é o Brasil que decide, o preço sobe do mundo inteiro. Por que isso gera inflação? Porque petróleo é a base de tudo, afeta gasolina, diesel, transporte, frete, produção de alimentos, plástico, energia. Então tem um efeito dominó. Diesel sobe, transporte fica mais caro, supermercado paga mais frete, comida fica mais cara. Esse tipo de inflação é chamada de inflação de custo ou inflação de oferta. Não tem nada a ver com as pessoas estarem comprando demais. Agora vem a parte importante. O que a Selic faz? A taxa Selic é uma ferramenta que serve principalmente para diminuir o consumo. Quando o Banco Central sobe os juros, crédito fica caro, financiamento fica caro, empresas investem menos, pessoas compram menos. Isso combate inflação de demanda. Exemplo simples. Se todo mundo começa a comprar carro ao mesmo tempo, o preço sobe. Juros altos diminuem essa corrida. Aí nem todo mundo compra ao mesmo tempo. O problema, né? O petróleo, ele não liga para a Selic. Agora pensa nisso. O petróleo subiu porque teve tensão no Oriente Médio. Pergunta, se o Banco Central subir a Selic, isso faz o preço do petróleo mundial cair? Não. Vai fazer o Irã produzir mais petróleo? Não. Vai fazer navios aparecerem magicamente? Não. Ou seja, juros não resolvem a inflação causada por choque externo de oferta. Inflação estrutural. O que acontece se sobe juros mesmo assim? O que Henrique Meirelles não está mandando subir,
Mas não baixa. Não pode baixar, não pode tirar dinheiro dos rentistas. Se o Banco Central sobe juros numa situação dessa, a gasolina continua caro, o diesel continua caro, o frete continua caro, mas as empresas quebram, o investimento cai e o desemprego sobe. Ou seja, você não resolve a inflação e ainda destrói a economia. E é o que eu te pergunto. Você acha que o Henrique Meirelles, com toda a sua vivência, estudo e experiência, não sabe disso? Você acha que o Álvaro Gribel, o safado que comanda a coluna de economia do Estadão, ele não sabe disso? E por que o Estadão deixa e escolhe sempre os danadinhos da ortodoxia liberal? Sempre os mesmos nomes. Henrique Meirelles, Helena Landau, Pércio Arida, Pedro Malan, Ed Babacha, Alexandre Schwartzman, a Andelara Rezende, já falei Pércio Arida, se não falei, falo de novo. Enfim, Maílson da Nóbrega, Samuel Pessoa, Marcos Melo? Marcos Mendes. Mendes ou Melo? Não é um dos dois. São sempre as mesmas pessoas, falando as mesmas coisas. Vocês não acham que tem algo errado nisso? São sempre os mesmos nomes. Os mesmos. Com as mesmas notícias. E o que eu falo pra você? Você abre a coluna de economia dos jornais. Isso é a matéria que está em destaque na coluna de economia do Estadão. Nunca é sobre a sua vida. Não é sobre a gasolina, resolver a gasolina. É sobre não baixar a taxa de juros usando a gasolina como resposta. Explicação de boteco, a mais simples possível. Imagina isso. Um incêndio destruiu metade das fazendas de tomate. Tomate ficou caro. O governo resolve combater isso proibindo as pessoas de comprar tomate. O que acontece? Tomate continua caro, porque faltou produção. As pessoas só ficam mais pobres. É basicamente isso. Sobre a narrativa da Selic alta sempre, no debate econômico brasileiro existe um grupo que defende que qualquer inflação, em qualquer circunstância, deve ser combatida com juros altos. Rapaz, a inflação tá caindo. Sobe o juro porque tá caindo muito rápido. Mas sobe o juro porque a inflação tá alta. É sempre isso. Os críticos chamam isso de ortodoxia monetária extrema ou política pró-rentista, porque juros altos beneficiam quem vive de renda financeira. A frase simples que você poderia usar, bem didática, é: se o petróleo sobe por uma guerra no Oriente Médio, aumentar a Selic no Brasil é como tentar apagar um incêndio na cozinha fechando a torneira no banheiro. Tem sentido? Nenhum. Será que o Henrique Meirelles não sabe disso? Aí veja. Ele não me respondeu da gangue da Selic. Aí eu insisti. E a segunda, terceira parte do meu apontamento anterior? Tem ou não tem? Um grupo de bandidos que defende a Selic nas alturas. Vou responder com cuidado, porque a forma como você colocou a pergunta envolve acusação de crime. Eu até falei, eu sou criminosa, né? Isso exige base factual forte. O que dá para explicar com segurança é como funciona o debate econômico real no Brasil. Bom, existe um grupo que defende juros mais altos? Sim. Existe um campo do pensamento econômico que defende juros mais altos como forma de controlar a inflação. O Brasil, que estava tentando entre as 10 maiores economias do mundo, que não está envolvido em guerra, por mais que tenha PCC, Comando Vermelho, milícias, gente morrendo na rua, mas não é uma guerra. O mercado consumidor de mais de 200 milhões de pessoas tem o segundo maior juro real do mundo. Qual a lógica disso? Não sei. Mas ai de você questione. Não, mas tem que ser alto, porque os liberais falam, se o juro baixar 1%, as pessoas vão tirar o dinheiro do Brasil e levar para outro lugar. Bom, vamos ver. Não pode. Tipo o que aconteceu no governo Bolsonaro, né? O juro foi quase zero e eu vi todo mundo tirando dinheiro do Brasil, né? No Brasil se aparece em economistas de banco, tipo Henrique Meirelles. O Mansueto, né? O Mansueto, que querem colocar como a gente tá falando do Flávio Bolsonaro. É mesmo. É a cara do Mansueto isso daqui. Do Montesano também, né? Economista de banco. Paulo Gala. Não se bem que Paulo Gala é até crítico desse negócio aqui. É só porque Paulo Gala é economista de banco, era economista-chefe do Banco Mágico. O pior é que o Paulo Gala nem é 100% favorável dessa tese. Mas enfim, parte do mercado financeiro, a Farinha Lima, alguns acadêmicos, parte da imprensa econômica. Parte não, toda a imprensa econômica pensa dessa forma. Esse grupo normalmente apoia a atuação do Banco Central e a política de juros definida pelo Copom.
influenciada pelo Boletim Focus, que é as especulações de 100 entidades membros aí do mercado financeiro que você não sabe nem quem é, mas são banqueiros. Eles seguem uma visão econômica chamada ortodoxia monetária, muito influenciada por instituições como o FMI e práticas de bancos centrais como o Federal Reserve. Para esse grupo, juros altos ajudam a ancorar a expectativa de inflação, evitam desvalorização da moeda, mantêm credibilidade fiscal e monetária. A moeda do Brasil está valorizada ou desvalorizou? Desde quando a gente está nessa mesma política monetária? Desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Como é que está o real? Tá bem? Não, né? Tem credibilidade fiscal o Brasil? Ou a gente está discutindo o ajuste de contas? Ai, precisa de um ajuste fiscal. Ai, responsabilidade fiscal. Ai, cadê? Meu Deus. E expectativa de inflação. Como é que a inflação vai bem, né? Muito obrigado. Tá todo mundo vendo aí. O teu poder de compra tá nas alturas. Existe conflito de interesses? Bom, aqui está o ponto mais debatido. Muitos críticos argumentam que juros muito altos beneficiam diretamente quem possui grandes aplicações financeiras. Exemplo, fundos de investimento, bancos, grandes detentores de títulos públicos. Qual foi o setor que mais lucrou? Talvez em valores absolutos no governo Lula, porque em percentual de crescimento foi o setor financeiro. Vocês acompanharam ao longo dos anos, dos meses, né? Os trimestres, como foi o crescimento do Itaú, do Bradesco, do BTG. Maravilhoso! Que coincidência, né? E no momento que a Selic estava nas alturas, enquanto isso o vagabundo do Bolsonaro, que é como, não é assim que tratam o Bolsonaro, como vagabundo, safado, covarde, frouxo, tem que morrer, não é isso que o povo quer de Bolsonaro? Enquanto isso, o Bolsonaro não só colocou a Selic lá embaixo, como ainda fez o Pix, e retirou bilhões daquelas taxinhas que o pessoal fazia. Maldito Bolsonaro, foi incomodar os banqueiros, por isso que os liberais não gostam de Bolsonaro. Quando a taxa Selic está alta, títulos do governo pagam muito, aplicações financeiras rendem muito, o custo da dívida pública sobe. É o que o Lula fez. E Bolsonaro, curiosamente, entregou a relação dívida-PIB menor, né? Esse Bolsonaro. Por isso, alguns economistas heterodoxos chamam isso de regime de juros altos, financeirização da economia. Para que trabalhar? Se dá para ganhar a vida sentado no sofá se você já é milionário. Isso significa que existe uma gangue da Selic? Bom, no sentido literal de organização criminosa, não há evidência documentada. O que é que existe? Disputa de interesses econômicos, disputa de escolas de pensamento econômico, lobby e influência política, que são comuns em praticamente todos os países. Grupos econômicos, naturalmente, defendem políticas que favorecem os seus interesses. Isso acontece também em debates sobre câmbio, impostos, subsídios, política industrial. Vamos falar de imposto? Quando é do interesse? Quando o Lula estava para colocar a taxa das blusinhas, de que lado estava Luciano Hang? Ele estava do lado do telefone que ligava para os deputados e senadores da direita para votar a favor da taxa das blusinhas. Como é que estava a imprensa? Defendendo a taxa das blusinhas. Por quê? Porque os anunciantes são muito desses varejistas, né? E não lembra das propagandas da Casas Bahia, do sertanejinho lá do Nordeste? Sei lá o nome do que da Casa Bahia. A Magazine Luiza do Olho da Trajano, tá de que lado? É isso, né? Quem paga a banda escolhe a música. Deve ser por isso que a imprensa estava ajudando os seus patrocinadores. Porque a narrativa de juros altos persiste. Mesmo quando a inflação vem de choques de oferta, petróleo, alimentos, guerra, alguns economistas ainda defendem juros altos porque dizem que isso evitaria a desvalorização cambial, repasse generalizado de preços, perda de credibilidade da política monetária. Os críticos dizem que isso pode gerar crescimento baixo de desemprego, transferência de renda para o setor financeiro. Como você poderia formular sua crítica sem exagero? Aí ele manda essa frase, ó. Existe no Brasil uma coalizão entre o mercado financeiro, parte da imprensa econômica e economistas ortodoxos que defendem juros estruturalmente altos, mesmo quando a inflação é causada por choques externos de oferta. Essa política acaba beneficiando o setor financeiro e penalizando o crescimento econômico. Aí, o mesmo Estadão, Cláudio Adilson Gonçalves, ele vai resumir a ideia que a gente aprofundou. O custo da cautela. O ideal é o Banco Central manter a estratégia já anunciada de redução gradual da Selic. Falou, ó, tá tendo a guerra, ok, mas na boa, velho. O caminho certo é baixar os juros. Galípolo. Não vem de tititi, e não é assim. A escalada do conflito no Oriente Médio tende a provocar severos choques de oferta, pois ameaça cadeias produtivas e rotas comerciais.
Depois podem vir os efeitos secundários desses choques, com a elevação de outros preços da economia.